Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos dar sequência à nossa série devocional, hoje em 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos partindo para os finalmente dessa belíssima carta escrita pelo apóstolo Paulo ao seu servo Timóteo, ao seu querido pupilo, discípulo Timóteo, que agora era pastor em Éfeso, né? Então, diz o capítulo 4, versículo 1 até o versículo 8, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Meus irmãos, aqui Paulo está no final da sua carta, já partindo para o seu desfecho, para as últimas palavras. Paulo entende que está no final da sua vida e ele dá já as suas considerações finais, não somente na sua carta, mas as suas considerações finais da sua carreira, como um grande missionário que foi, como um grande homem de Deus que este homem representa para a gente, né? Então, ele vai partindo para os finalmentes aqui e vai dizendo a Timóteo, na presença de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação, eu o exorto solenemente. Um pedido solene. Paulo está fazendo aqui o último pedido para Timóteo, né? De todas as instruções que Paulo já passou para Timóteo, agora ele faz esse pedido solene. Pregue a palavra. Então, Timóteo deveria pregar. Timóteo foi treinado aos pés de Paulo, sabia muito bem pregar o Evangelho, conhecia muito bem as Escrituras e agora chegou a hora de romper o cordão umbilical e agora, Timóteo, você recebe essa responsabilidade de pregar a palavra agora na sua caminhada sozinho. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo, isso é, quando estiver marcado, tiver alguma ocasião marcada, um culto, por exemplo, ou fora de tempo. Ou seja, se você estiver na rua, continue pregando. Se você estiver no mercado, continue falando. Se você estiver na padaria, na farmácia, onde quer que você esteja, Timóteo, pregue a palavra. Em todos os lugares, meus irmãos, assim como Paulo ensina a Timóteo, nós também como cristãos somos chamados a pregar essa palavra. Em todos os lugares, em todos os ambientes, independentemente de onde nós estejamos. É importante que nós entendamos esse chamado de Deus para as nossas vidas, de mini-cristos que nós somos, né? Então, cristão significa mini-cristo, né? Uma imagem de Cristo. Se nós somos essa cópia de Jesus que anda pelo mundo, nós precisamos glorificar ao nome dele. E, portanto, é importantíssimo que o nosso testemunho seja levado adiante. É importante que nós preguemos a palavra em todos os momentos. E como Timóteo deveria pregar? E como que nós também podemos pregar? Repreendendo, corrigindo, exortando com toda paciência e doutrina. Repreendendo não significa, meus irmãos, fazer terrorismo. Não significa ficar condenando as pessoas. Afinal, nós não somos Deus, nós não temos essa prerrogativa de condenar alguém, nem de absolver alguém. E, portanto, não é nosso papel condenar ou
absolver alguém. Nosso papel é repreender, segundo a palavra de Deus. Então, que fique bem claro, nós não podemos julgar, não temos esse poder. No entanto, nós precisamos corrigir. No entanto, nós precisamos, na palavra, nós precisamos corrigir. Porque quem corrige, quem convence a pessoa é o Espírito Santo, não somos nós. E, portanto, nós precisamos buscar na palavra de Deus uma repreensão, uma correção para as pessoas, um consolo, uma exortação, né? Que seja, essa palavra exortação tem um significado de consolo também, né? Então, um consolo, console as pessoas com toda a paciência do mundo e doutrina, isso é muito importante. Importante que nós chamemos a atenção para esse ponto em relação à doutrina. É importante que nós olhemos para a palavra de Deus e essa palavra de Deus nos oferece a sã doutrina. A partir da palavra de Deus, então nós vamos pregar. A partir da palavra de Deus nós vamos repreender, corrigir, exortar, enfim, porque nós vamos ter esse embasamento que é a palavra de Deus. É ela que corrige, é ela que repreende, não somos nós. Ela tem poder, a palavra tem poder, nós não temos poder inerentes a nós mesmos. Então nós precisamos nos encher da palavra, nós precisamos estudar a palavra, nós precisamos comer essa palavra, para que assim nós possamos ter essa autoridade, para que possamos pregar a palavra em todos os momentos, dentro e fora de hora. Amém? Pois virá o tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. E esse tempo já chegou, né, em que as pessoas não suportam ouvir falar da sã doutrina. As pessoas sentem comichão nos ouvidos, porque, aqui diz, né, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si. Isso é muito interessante, gente, porque a Bíblia, ela por si somente, ela tem poder e ela se explica, ela é autoexplicativa, né? Então, ela é autointerpretativa e nós não precisamos fazer muita coisa, nós precisamos apenas falar da palavra de Deus, apenas isso. Mas tem muita gente que não suporta a sã doutrina, aquilo que está escrito na palavra de Deus, e começa a juntar mestres para si, e começa a criar outros mecanismos de inserção de mais conhecimento, mais sabedoria, mais alguma coisa fora a palavra de Deus, que isso faz com que a pessoa, então, dê ouvido a mitos, né? Eles se recusam a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Juntam mestres para si segundo o próprio desejo. E eu achei muito interessante essa reflexão que Paulo fez aqui. Nessa época já era algo aqui, né, pensando no futuro que aconteceria. Hoje é muito interessante. Hoje, se um pastor chama a atenção de um membro, né, de uma ovelha sua, ele está errado. Se ele repreende conforme a palavra de Deus nos orienta a fazer, ele está errado. E aí a pessoa sai da igreja e vai para outro pastor. Houve um caso que aconteceu comigo, né, em que eu repreendi a pessoa na palavra de Deus e ainda repreendi com muita paciência, com muita tranquilidade. Essa pessoa foi com outro pastor e nós éramos numa equipe pastoral, né, e na época que eu estava servindo numa igreja, né, em que havia uma equipe pastoral, e aí esse irmão foi com outro pastor, e aí esse outro pastor manteve o mesmo discurso, porque era o discurso da palavra de Deus. Ele saiu dali, foi com outro pastor e, mesmo discurso, ele saiu da igreja, foi para outra igreja. Afinal, não consegue ouvir a verdade, não consegue ouvir aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus está dizendo para ele. Nessa outra igreja, o que aconteceu? Ninguém conhecia a história desse membro, né? Então, chegou ali, ele tentou começar de novo e tal. Acontece que as obras más serão evidenciadas no tempo certo. É isso que
Paulo fala para Timóteo: fica tranquilo, Timóteo, não precisa se preocupar, as obras más serão evidenciadas, assim como não tem nada escondido que não venha a ser trazido luz. Então, fica tranquilo, Timóteo, que as coisas vão acontecer naturalmente. O peixe morre pela boca, né? A pessoa vai acabar sucumbindo, né? Acontece, não é o nosso desejo, claro, né? Nosso desejo é que a pessoa seja restaurada, mas infelizmente não é assim que as coisas funcionam, né? Então, as pessoas hoje querem pingar de igreja em igreja, por quê? Porque elas não querem desenvolver um compromisso sério com a sã doutrina. E aí, quando vem algum tipo de confronto, algum tipo de impacto, a pessoa espirra e vai para outro lugar. Infelizmente, é isso que está acontecendo. E Paulo já alertou isso há 2000 anos atrás. Ele disse que as pessoas juntarão mestres para si, segundo a sua própria vontade. E vão se voltar para mitos, vão passar a acreditar em contos, vão acrescentar livros, contos, histórias apócrifas para dizer que a Bíblia não é verdadeira, para dizer que essas coisas todas que aconteceram aqui são mitos. Tem gente que ainda acredita em mitos, mas, enfim. Você, porém, seja moderado, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Você, Timóteo, continua firme, continua fazendo aquilo que eu te orientei a fazer, fica tranquilo que você vai ter sucesso, com certeza Deus é contigo. E aí Paulo vai se despedindo de Timóteo, depois ele pede novamente que Timóteo vá vê-lo, mas ele vai se despedindo e diz: eu já estou a ponto de ser derramado como uma oferta de bebida. Então, ele já estava prestes a morrer, ele sente que a morte já estava se aproximando dele, e ele vai dizendo assim: está próximo o tempo da minha partida. Mas ele diz: eu combati um bom combate. Esta convicção de Paulo, de que ele combateu um bom combate, é a convicção de alguém que sabe que fez o melhor que pôde, de alguém que trabalhou com excelência para servir ao Senhor em todo o tempo em que ele se consagrou para isso. Eu e você somos chamados a combater um bom combate, a cumprir a carreira ou a cumprir a corrida, Terminei a corrida, guardei a fé. Nós somos chamados a terminar essa corrida. Essa corrida é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, em que a gente dá o máximo de si e de repente já termina, mas é uma maratona, são 40 e tantos quilômetros e a gente precisa estar ali em constante. Então nós precisamos ser constantes em tudo que nós fizermos. Por isso nós precisamos guardar a fé. E aqui guardar a fé tem o sentido de ser guardado, Então a fé que foi guardada, a fé que foi mantida nesse tempo todo de corrida. A corrida está para terminar, mas nesse tempo todo eu guardei a fé. Eu mantive a minha fé firme no Senhor Jesus. Eu e você somos chamados a manter a nossa fé firme em Jesus Cristo. Eu e você somos convocados a guardar a nossa fé. E agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. E quando eu li esse texto, me chama a atenção o anseio de Paulo pela volta de Cristo. O desejo que ele tem no coração de estar próximo ao seu Senhor. Um anseio pela sua segunda vinda. Um anseio que não é encontrado em nenhum coração mais nos dias de hoje. Um anseio que talvez a Igreja de Cristo tenha perdido. Talvez eu e você, nós tenhamos sucumbido a este anseio pela volta de Cristo. Talvez nós tenhamos desistido da volta de Cristo. Nós somos chamados hoje a reacender essa chama em nossos corações, para que a volta de Cristo seja aguardada, esperada, ansiada, desejada por cada um de nós. E nós
Podemos até refletir se nós estamos preparados ou não para a volta de Cristo, ou para a nossa própria morte. Pode ser que daqui a pouco a gente parte, a gente não sabe, a gente não tem como prever esse futuro, mas nós precisamos estar preparados em todo o tempo. E essa convicção de Paulo é a convicção que nós precisamos ter, de que nós combatemos um bom combate, de que nós guardamos a fé nesse período todo e que nós possamos ansiar a volta de Cristo, amar a volta de Cristo, desejar a sua volta. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado por esse dia que é tão maravilhoso, dia que o Senhor preparou para cada um de nós, para que a gente vivesse algo realmente especial e para que em nossos corações seja reacendida essa chama da sua volta, Senhor. Este anseio pela sua vinda, essa espera que todo crente deveria ter, que em nós seja reacendido nos nossos corações, nas nossas vidas, em tudo que nós fizermos, que possa realmente transparecer essa mensagem de que nós não somos deste mundo, que nós não pertencemos a este mundo, que nós pertencemos a uma pátria celestial e nós queremos estar contigo o mais breve possível. Por isso, ó Deus, Maranata, vem Senhor Jesus. Por isso nós clamamos, venha, e que nós tenhamos um coração preparado e uma vida preparada e a convicção de que fizemos o melhor que nós pudemos para a Tua glória. Nós te agradecemos pelo dia de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Que você hoje deseje, anseie a volta de Cristo e você possa esperar ansiosamente a volta dele. Ele vai voltar em glória. Você está preparado? Fica a reflexão para o dia de hoje. Compartilhe esse vídeo com todas as pessoas aí do seu WhatsApp, né, para que as pessoas possam também ter acesso a esse material e nós possamos formar um exército de pessoas que leem a palavra de Deus e estudam a palavra de Deus todos os dias. Deus abençoe, tamo junto, até o próximo vídeo e tchau.